pecado nenhum. E ele ressuscita ao terceiro dia. O corpo dele já não se acha mais ali. Mas o que é interessante é que Jesus ele tinha um objetivo aqui. E o objetivo dele era justamente se dar. Se dar por amor a mim e a você. Se doar porque ele nos amava. Não adianta você dizer, ele amava a gente, ele se deu porque ele amou a gente, porque a gente foi criado dele, aquele bebelô, aquele filhinho que você queria com todo. Não! Ele não precisava de fazer nada. Ele não precisava de se doar, ele não precisava de vir ao mundo, ele não precisava de fazer nada. Mas ele fez porque ele amou. João vai dizer que nós amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. E ele veio aqui para morrer naquela cruz. Por mim e por você. Ele ressuscita ao terceiro dia. E quando ele vai se apresentar aos seus, muitos duvidam. Mas isso serve de lição para a gente. Sabe por quê? Porque Jesus ele fala assim, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com quem Jesus falou isso? Antigamente o pessoal achava que era com os apóstolos. Só os 12 apóstolos teriam sido comissionados para poder ir por todo mundo. Na época de William Carey, o grande missionário, se levantou um no meio do pessoal e falou, meu filho, você está querendo ir para missões? Senta aí, fica quieto na sua. Quando Deus quiser evangelizar os pagãos, quiser converter os pagãos, ele vai fazer isso sem a minha ou a sua ajuda. As pessoas não achavam que aquele texto ali era só para os apóstolos. Mas quando a gente vê o texto aqui, não. Jesus está falando para os discípulos todos que estavam com ele. No cenáculo, só um cenáculo ali em Atos, são 120 discípulos esperando. Ele fala para todos que estavam ali. E não fala só para aqueles que creram, que estavam, isso aí, Senhor, e que acreditaram nele, e como aqueles do caminho de Emaús que ele foi falando até eles se converterem, eles voltaram, tinham andado lá alguns quilômetros e voltaram todos aqueles quilômetros que ele andaram para poder falar com os discípulos. Não! Ele falou para aqueles que tinham duvidado também, porque olha no versículo 16. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Ele chamou aqueles que duvidaram também. Os duvidosos, que às vezes a gente acha que só eu que tenho dúvida. Só você que tem dúvida. Mas eu quero dizer para você que a nossa fé é pequena. Muitos de nós duvidamos. Mas a grande comissão, o chamado de evangelizar, de adorar a Deus, é para todos. É para mim e é para você. Eu tenho dúvidas também. Muitas vezes a gente se prostra, se fica triste porque a gente começa a duvidar do amor de Deus, duvidar da providência divina. E por isso às vezes a gente acha que a gente é incapaz de fazer aquilo que Deus tem para a nossa vida. A gente acha incapaz de cumprir as promessas de Deus para a gente. Mas pode ter certeza, querido, Deus vai agir na sua vida, você duvidando ou não. Pensarmos em Tomé, aquele que mais duvidou, né? Falou, eu quero encostar nas chagas dele, no lado onde ele foi ferido. Tomé, segundo a tradição, ele vai para os longínquos lugares lá na Índia. Segundo a tradição, ele vai para os longínquos lugares lá na Índia, onde ninguém tinha ouvido falar de Jesus, onde nem sabiam, talvez, o que era ser judeu. Mas ele foi lá, pregou o evangelho em uma igreja até hoje, chamada Igreja de Mar Thoma. Eles falam que a igreja do apóstolo Tomé, fundada por esse apóstolo, existe lá na Índia. Jesus, ele chama a todos. Só depende da gente seguir ele. Mesmo duvidoso, confiar e ir adiante.
Aí você pergunta, mas a quem eu vou evangelizar? Quem está do lado. A gente evangeliza quem está próximo da gente. Pessoas que talvez nunca ouvirão o Evangelho. Se a gente não falar do amor de Deus, quem vai falar? Nós evangelizamos aqueles que estão na escola, na universidade, na faculdade, no trabalho, colegas que estão ali na hora do café. A gente fala do amor de Deus.